Senhor presidente, nobres pares, eu venho a essa tribuna hoje trazer uma informação importante e um pedido. Eu tenho plena certeza, até me dirijo ao líder do governo, eu tenho plena certeza que o prefeito Adiló, nesse momento aqui, já deve estar sabendo do acontecido, né? Tenho plena certeza que o pessoal de obras e secretaria já estão agilizando a solução desse problema, que para a comunidade, para as comunidades do interior, é grave. É grave. E, senhoras e senhores, para quem não sabe, hoje os Correios dos distritos de Caxias do Sul estão fechados. Aonde todos os moradores desses distritos estão precisando ir no Correio pegar os seus boletos, suas contas, pegar suas cartas e, enfim, seus pacotes e necessidades, e não estão tendo acesso às agências de correio, porque estão fechadas. E a informação que veio até mim, e eu não quero aqui dizer que seja a informação verdadeira, porque eu não me aprofundei, mas foi o que me foi passado. Hoje à tarde quero ir na subprefeitura visitar para ver se realmente se confirma a veracidade da informação, é que os Correios, eles não disponibilizam funcionários deles para trabalhar nas agências de correio dos distritos da nossa cidade. Então, a prefeitura, para colaborar com o povo, e parabenizo ela por isso, né, coloca funcionários da prefeitura. Um funcionário da prefeitura para atender na agência de correios e poder atender, então, a população. O problema é que os funcionários que trabalham nas subprefeituras, informações assim passadas a mim, eles têm direito, e aqui ninguém está discutindo o direito, aqui a questão é a informação. Eles têm direito a 40% de insalubridade por causa do trabalho na subprefeitura, do tempo, na chuva, com o trator, arrumar os canteiros, enfim, limpar as calçadas, aquilo que é o trabalho dos funcionários públicos que trabalham na subprefeitura. Eles têm direito a 40% de insalubridade. O que foi que aconteceu? A informação que me veio através deles é que a prefeitura tirou os 40% da insalubridade daquele funcionário que trabalhava no Correio. Porque como esse serviço não é um serviço insalubre, e ele está lá no coberto, longe do frio, não se suja, não se expõe ao tempo, né? Foi tirado os 40% que ele estava ganhando. E o que foi que aconteceu? O funcionário desistiu de trabalhar no Correio. Passou a chave na porta e voltou para a rua. E o povo está lá, do lado de fora, esperando que o Correio seja aberto para poder ter acesso às suas mercadorias, aos seus boletos e assim demais. Então, eu queria dizer que isso é muito preocupante. Me informei e soube que, por infelicidade, não é possível contratar estagiários para fazer o serviço do Correio. Essa foi a informação que me passaram, que não é possível. E eu peço aqui, em nome das comunidades do interior, eu peço ao Executivo encarecidamente, e que seja uma coisa de urgência, né, que converse com a empresa dos Correios, que entre num acordo, que encontre uma forma de que seja possível, ou por um lado ou por outro lado, que se contrate um estagiário ou um funcionário para atender nesses Correios, porque tem muita gente que não tem condições de vir até o Correio Central para buscar as suas cartas e os seus documentos e os seus boletos. Então, que se debrucem, que seja encontrado de imediato uma solução sobre isso. E que, se a empresa dos Correios continuar se negando a colaborar, no sentido de colocar um funcionário para atender esse povo, eu vou dar uma sugestão. Aqui eu não estou dizendo se ela é legal, não é legal, se é possível, se não é possível. Eu vou dar uma sugestão. Ora,
a prefeitura providencia através de licitação, compra uma moto, pegue um funcionário da prefeitura e pague sim daí os 40% para ele. Porque daí ele vai ficar na chuva de moto entregando carta nas casas. E aí não precisa mais ter o postinho do correio. Aí não precisa mais abrir postinho do correio. Ele vai lá, como era antigamente, o carteiro, pega todos os documentos, pacote, cartas que tem lá dentro, que foi entregue, coloca na moto e vai de casa em casa no interior entregar os pacotes e entregar as cartas e os boletos que o povo tem direito desse serviço. O povo tem esse direito, na cidade ele tem esse direito, porque o povo do interior não pode ter. Então, se o problema é pagar os 40% para o funcionário, porque de insalubridade, beleza, põe ele com a moto, embaixo da chuva, no sol, entregar as cartas para todo mundo, e aí pode fechar o postinho do correio. Já que a empresa dos Correios não quer colaborar, não quer colocar um funcionário, e aqui ninguém está culpando o executivo, porque o executivo está colaborando, colocando um funcionário que não teria obrigação, o problema é estar pagando esses 40% para um funcionário que não está fazendo um trabalho insalubre. Então, crie o entregador, que daí ele vai ter direito dessa insalubridade, e que entregue, então, nas casas. Porque todas as casas no interior têm número, todas as casas têm caixinha do correio. Todas. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que tanto o SAMAI como a RGE entrega as cartas nas caixinhas das casas em todo o interior. Então, por que os Correios não podem fazer a mesma coisa? Se não querem colaborar, então a prefeitura cria esse funcionário. Cria, não, já tem o funcionário. É só providenciar o veículo. Providencia o veículo e manda entregar nas caixinhas de correio para que o povo tenha esse serviço como tem na cidade. Porque o povo do interior não é diferente do da cidade. Os direitos é igual para todos. O senhor pediu uma parte? Vereador Sandro, essa demanda chegou para mim ainda na semana passada, são praticamente a metade, um pouco mais da subprefeitura que tem esse problema, deixando bem claro, o senhor pontuou muito bem, não é culpa do governo, e ao contrário. Sim. O governo está disponibilizando e pagando com o dinheiro público do município um funcionário para exercer a função que seria do Correio. Ao longo dos tempos, de muitos anos, os Correios vêm enxugando, cada vez mais fechando agências. Lá em Galópolis já se tentou várias vezes, seria senão mais um ponto. O correto seria, a subprefeitura teria que ter um agente administrativo, mas como explicar um agente administrativo na subprefeitura fazendo o trabalho que é do Correio? Justo. E pagar com o dinheiro público? Justo. Então, ontem também até cobrei, disse, Gregor, o que vamos fazer? Aí o Solete está vendo, porque quando a pessoa que vai averiguar da questão dos 40%, ela vai lá e vê o funcionário, o que ele exerce, ele acaba tirando esses 40% que seria do direito, porque aquele funcionário que vai no trecho, na estrada, que está se dispondo a fazer aquele trabalho, é porque tem dificuldade dentro da subprefeitura, está se expondo, então não é uma má vontade daquele funcionário de querer estar lá no Sim. coberto, enfim, é um direito que o funcionário tem. Então, temos que encontrar uma forma, porque também o Poder Executivo, se ele começa a abrir mão para um, para outro, tem muito mais gente e estão no direito. Eu não sou contra, estou no direito. Então, há esse desentendimento, mas a verdade é única. Nós, lá no interior, cada vez mais estamos encurtando os nossos direitos. Mas na energia sempre. elétrica não é diferente, vereador? Sempre. Aqui, ó, porque tem 4 contribuintes num transformador, que depende lá está 4 dias sem luz. E nos Correios, é anos que está se enxugando cada vez mais. E aí, o município, mais uma vez, caiu no colo dele de resolver esse impasse, mas os agricultores têm os mesmos direitos daqui da cidade de receber as suas cartas. Obrigado pela parte, vamos lutar juntos. Não, então se os Correios acham que não tem condições de manter, que seja privatizado. O que o governador está esperando? Privatize e pronto. Que seja federal, que seja federal, que seja privatizado.
O que eu defendo aqui é uma questão que eu acho que todos os colegas defendem, que o direito é igual para todos. Por que que na cidade o pessoal recebe as cartas nas caixinhas de correio e no interior não pode? Nós somos diferentes? Quando é na hora de pagar os impostos, a gente paga, né? Igual aos outros. Agora, quando é para ter direitos, aí a gente não tem. Obrigado, senhor presidente.